Ácido é um grupo de substâncias com propriedades semelhantes e que possui H no início, de uma forma bem hilária, dar essa definição, que na verdade confere, excetuando a água, os ácidos realmente têm o H na frente. Bem, temos aqui duas categorias de ácido. Temos os ácidos que não têm oxigênio, que serão chamados futuramente de hidrácidos. E os ácidos que apresentam oxigênio, então eles são os oxiácidos. E aqui tem uma regra fundamental. Se o composto for um oxiácido, a regra fundamental é se perguntar, como são 3 elementos químicos na molécula, aonde é que eu vou colocar o H? O H, o mais importante nos ácidos, será o último a ser convidado para a festa. E o lugar dele é cativo. O lugar do H é ao lado do O. Se você falhar, está tudo perdido. Nos ácidos que têm oxigênio, o H será colocado ao lado do O. Então, o ácido clorídrico, que aqui está, o HCl, é um hidrácido. Não tem O para colocar o seu H. Vou obedecer às regras mesmas que foram usadas para os óxidos. Primeiro, eu vou estabelecer uma simetria razoável, se bem que não é essencial para os ácidos, e vou colocar traços e flechas de modo a completar o octeto. Como o cloro é um elemento halogênio, com 7 na última camada, ele precisa pegar o 8º elétron emprestado. Então ele fará uma ligação, envolvendo um dos 7. Os outros 6 serão colocados aos pares. E aos pares formará 3 pares. Então, no caso do HCl, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º aqui. Se bem que, como eu mesmo te pedi, não começa pelas bolinhas, começa pelos traços. Então, antes das bolinhas, pensa no traço. Quantos traços o cloro tem que fazer? 1. Pronto. O Toti, presta atenção. Primeiro, põe o traço. Depois que põe o traço, você põe o elétron na forma de bolinha nas extremidades de cada traço. E acabou. O cloro, que tem 7, precisou o 8º e obteve compartilhadamente com H. O H que tem 1, o traço significa um compartilhamento de 1, o hidrogênio não fica com 8, fica com 2, que é o gás nobre mais próximo, hélio com 2 na última camada. Este é o ácido clorídrico. Agora nós temos o ácido nitroso. Por que nitroso e por que nítrico? Aguarde os próximos espetáculos. O ácido nitroso, ele tem um N e 2 Os. E esse H, o famoso, o que vai dar as regras do jogo, ele é o mais importante, então ele tem que ser o último a entrar na festa. O H será colocado ao lado do oxigênio. Perto de qual oxigênio que eu vou colocar o H? Aleatoriamente, eu posso colocá-lo neste H, nesse O. Se eu colocar nesse O, está certo. Se eu colocar nesse O, também está certo. Escolha, opte. Bom, agora, na regra do jogo, antes de bolinha, eu vou pensar em traço. O traço e as flechas, dentro da necessidade. Claro, agora que eu cheguei, eu exijo, eu sou o mais importante. Fala do hidrogênio. O H terá que ser o primeiro a estabelecer o seu traço. Afinal, ele é importante. Isso significa que se colocarmos um elétron na extremidade, e são 2 extremidades, 2 elétrons, eu entendo que o H
pegou um elétron emprestado e completou o seu dueto. E vamos em frente. Ir em frente, eu vou colocar traço aonde? Jamais vou me preocupar com aquele lá. Eu não comecei da esquerda, então persista, seja perseverante. É da esquerda que tu vai trabalhar. É a partir do H. Então, é este o próximo. Este é o da vez. O O, nesse caso, que já fez um traço, fará o segundo com o N. Afinal, o O não tem que ser bivalente, tem que fazer dois traços. E o N? O N, ele é trivalente. Ser trivalente é precisar fazer mais dois para alcançar a terceira ligação. Muito bem. E então eu estou vendo aí que aqui eu tenho uma, duas, três, quatro ligações covalentes normais. Todo mundo compartilha, participando, levando o que eu tenho de melhor e pegando emprestado o que os outros têm de melhor. É um piquenique perfeito. Atendendo à colocação das bolinhas, que são os elétrons da última camada, vou então verificar que se o H tem 1 e conseguiu mais 1, este O tem 6 e consegue 2. Porque na extremidade de cada traço eu coloco um elétron em cada lado. E os elétrons que sobram vão aos pares. Afinal, o oxigênio tem 6 na última camada. Já o nitrogênio tem 5. Se eu colocar um elétron na extremidade do traço, ele que tem 5, sobra 2. Então, o nitrogênio tem realmente um par de elétron disponível. Porque dos 5, ele envolveu 3. Então, sobram 2 disponíveis, que serão ligados a esse O, que por sua vez tem 6, um na extremidade de cada traço, e os outros 4 sempre aos pares. No ácido nitroso, temos então 1, 2, 3, 4 ligações covalentes perfeitamente normais. Eu te empresto, você me empresta, é um compartilhamento perfeito. Como é que fica o ácido que tem um oxigênio extra? O ácido nítrico, ele é mais oxigenado. Bem, o fato dele ser mais oxigenado vai dar uma situação triangular. Mas o mais importante não é ser triângulo. O mais importante é o que é que eu vou fazer com o famoso H. Eu vou necessariamente ligá-lo ao O. Qual dos Os? A escolha é sua. Você tem 3 opções. Eu vou escolher colocá-lo nesta posição. Claro que pode ser em qualquer uma das outras duas. Na sequência, colocando o traço que lhe pertence, o O ao qual ele foi ligado, será ligado através de um compartilhamento de elétron. Enquanto que o O, além desse, lembra? Se começou pelo H, continua o mesmo O. Aí sobra para o N. O N tem que fazer quantas ligações? 3. Então, escolha um deles para fazer mais 2. Matematicamente, você poderia colocar um aqui e outro aqui. Não, não é assim não. Não é assim não, porque a quantidade de elétrons não vai coincidir. Você vai ter que escolher com qual haverão 2 ligações. Bem, aí você está percebendo que ele está sendo trivalente e aquele parzinho que ele tem disponível, ele vai compartilhá-lo com o carente. O carente, numa visão bem hilária, para falar sobre átomos e moléculas. Bom, então nós temos aí a estrutura do ácido nítrico. Isto é importante. Os elétrons é uma justificativa de que está tudo bem. Vamos colocar os elétrons, obedecendo as regras, um elétron em cada extremidade.
um elétron em cada extremidade, um elétron em cada extremidade, 2 em cada extremidade, aqui 2, e na flecha tu coloca 2 de uma vez só. Bom, agora, pelas escolhas que eu fiz, eu vejo que este O, os seus 4 elétrons remanescentes, ficarão em 2 pares disponíveis. Enquanto que esse O é, de forma semelhante, dos 6 elétrons que tem, 2 entraram no compartilhamento. Agora, esse outro O, nenhum dos seus elétrons entrou no compartilhamento. Tá certo? Por que tanto faz escolher esse ou aquele? Colocar flecha para cima ou flecha para baixo? Porque essa molécula, você pode imaginá-la de outra forma. Ela é uma molécula dinâmica, ela se movimenta, ela está no espaço.